Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 514 e minguando até 776 dias, 12 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 514, com o título Enoque, o Pai da Vida, né, parte 52, e o subtítulo Força da União por Ato Missionário, parte 2, ok? Se vocês não viram os blogs antes, né, vocês vejam, isso é muito importante. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, na descrição do vídeo para que vocês possam ter praticidade de conscientização. Não deixe de fazer estes processos de conscientização, certo? Para que você possa compreender, né, e se permitir se realizar com Deus e com Cristo. É muito importante isso, ok? Também deixo na descrição a abertura deste título, Enoque, o Pai da Vida. Ficou muito interessante para que vocês possam ter ciência e compreensão de como é que tudo começou, que esse título está muito interessante. Quando eu coloco a abertura, e se vocês ver, né, como que foi a abertura, vocês, né, desperta aqueles interesses em saber todo o título, ok? O título ele vai ser em 70 blogs diários, eu vou fazer ele em 70 blogs diários. Eu tenho por hábito fazer 70 blogs diários em cada título, ok? A partir das 2 testemunhas que eu fiz, 70 blogs diários, agora eu estou fazendo essa Enoque, o Pai da Vida, 70 blogs diários e da mesma forma, ok? E muito interessante também, se vocês não viu essas das 2 testemunhas, que foi antes desse título, o título antes, que é as 2 testemunhas, vocês vão lá e vê, tem vários subtítulos para que vocês possam ter entendimento de tudo. Eu gosto de usar o título e o subtítulo para dar uma referência naquilo que nós já, né, para dar uma coisa mais rápida em nossa consciência, fazendo uma mediação rápida sobre a formação de Cristo e sobre a dimensão sociais, aquilo que já tem dentro da sociedade. Então, com o título e o subtítulo, ele nos guia para uma consciência, para nós ter uma ideia de que nós estamos falando e, né, uma conscientização muito prático usar essas ideias para a gente introduzir isso na consciência de um e de outro, para que nós podemos nos realizar com Deus e com Cristo, ok? E compreenda isso tudo na descrição para vocês ver. Tem uma playlist também no card para vocês acompanhar. Faça isso e faça o trabalho de conscientização e vai ficar muito interessante. Vocês não vai ser mais essa vítima social. Se inscreva neste canal somente se você estiver sendo realizado, se sentir realizado com Deus. Fora disso, não precise fazer nada, certo? Se vocês viu que é bom para você, compartilhe. Se vocês não entenderam que isso é uma coisa boa, não faça nada, ok? Seja sincero com você, honesto com você, ok? Tudo aquilo que você que é pai, responsável, você tem que filtrar tudo aquilo que está dentro da sociedade para que você possa levar isso a outro.
Se você entendeu: "Ah, esse negócio aí não é certo, não é correto, não estou entendendo nada", então não faça nada. Seja sincero com você, isso já é uma boa coisa para você ter consciência, ok? E qualquer outros tipos, motivos, você está entrando em crise com uma coisa ou outra, né, fica em crise, tranquilo. Fica tranquilo, espera o seu momento, certo? De você se sentir realizado com Deus. Não faça, se você não estiver sentindo, não faça, né? Por um motivo ou outro, não faça nada. Vamos então entrar neste contexto. Vamos lá, então. Eu, eu tenho por hábito fazer 4 blogs diários, depois fazer uma leitura corrida, certo? Por parte eu venho com uma expressão livre, eu leio parte do contexto e venho com a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem dentro da formação de Cristo, né, e tudo aquilo que tem dentro da sociedade, as dimensões sociais, aquilo que as pessoas têm, né, de pronúncia dentro da sociedade, aprendizado, escola, né, faculdade, né, interação social, convívio de todas as formas, aquilo que tem dentro da sociedade, fazendo essas relação da formação de Cristo e o que já tem dentro da sociedade. Expressão livre é assim. Então vamos ler parte desse contexto. Eu quero ler ele por completo, certo? Para que ele não ficar no meio do caminho, para que esse blog fique completo, ok? Vamos fazer a leitura. E neste tempo eu me deparei com 3 esposas, e que seguia com os seus caminhos diferentes das outras. Uma contradizia a outra na sua realização. A primeira esposa me veio quando eu estava em um carro grande, e ali tinha passageiros. E veio de repentemente e não percebi de que lado veio. E me olhando ficou surpreso. Os passageiros que ali estava não a percebeu, porque não tinha aparência aos olhos. E entrava ela entregava o seu corpo a mim sem preocupação, pois ela não tinha relacionamento. O seu corpo se completava em mim e a minha consciência se completava com o corpo dela. Os seus filhos ouviam a minha voz e seguiam o meu caminho. Vi quando ela percebeu um futuro do meu lado. E, mesmo que eu viesse aborrecê-la, o seu amor ainda permanecia em mim, pois esta não seguia a aparência do sexo, mas sim se completava com a entrega dele. E eu me completava com ela, e nós dois era um só. E de forma que ninguém poderia ver a nossa união, pois ambos estavam se voltando um para o outro. E nosso amor prevalecia em um e no outro, igualmente. Porém, eu não pude me unir a ela, pois eu tinha um compromisso com a terceira esposa e que me auxiliava no caminho. A segunda esposa, e quando eu a vi, eu estava em um carro grande igualmente, e ela se voltava para mim e de repentemente, e a mim e vinha do sul, e como se que estivesse com o seu corpo precipitado. Eu a vi e ela me viu, e todos os meus passageiros as viram igualmente, pois tinha aparência aos olhos e era astuto em seu proceder. Um luxo determinado aos olhos dos terceiros. Ela estava se voltando para mim e eu para ela. Eu não era um astro, mas estava me sentindo em Hollywood. E de forma que eu me voltava para ela, conhecia do seu semblante e conhecendo no meu íntimo que o luxo não determina quem eu sou, e sim o que eu quero. Quando ela vem acompanhado por uma mulher, vai representar aos olhos dos terceiros, e todo
e tudo aquilo que a sociedade é, e não o que eu sou. E de forma que eu me voltava para ela, ela me exibia aos olhos dos terceiros, a fim de me entregar nas mãos dos meus inimigos. E eu não pude completar nela, e nem ela comigo, pois ambos estavam com os corpos precipitados no tempo. Eu pensava na minha missão, e ela pensava na sua vida de uma forma inconscientemente, dando uma coisa e perdendo outra, vivendo uma coisa e mostrando outra. Os seus filhos não ouviam minha voz e nem me seguiam, pois tinha os vossos entendimentos próprios. Porém, eu não me juntei a esta, pois tinha um compromisso com a terceira esposa e que me conduzia no caminho. A terceira esposa, eu a encontrei e não sei de que lado veio, se veio do sul, eu não sei, se veio do norte, eu não sei, mas ela estava ali representando um espaço no corpo, e o seu semblante era irreconhecível, pois não tinha chão para ela. Ela tinha um pouco da primeira esposa e um pouco da segunda esposa, e irreconhecível no seu semblante, pois ela se voltava para as duas esposas, disputando um espaço para ela se completar com o seu marido. Porém, o seu marido não estava ali para ela, pois ela estava em um espaço estranho procurando entender. Ele estava num espaço estranho procurando entender a segunda esposa, a qual desprezava ele com a presença dos terceiros, para se realizar socialmente. Os filhos delas não me ouviam e nem poderiam entender a minha voz, pois ambos estavam preceptados no tempo, querendo uma coisa e relacionando outra, vivendo uma coisa e mostrando outra, querendo mais por menos. Então vamos nos expressar, né? Eu peguei esse contexto, eu tinha por hábito ler ele deste tamanho mesmo, para que dá uma consciência completa dentro de um blog diário, para relacionar essas ideias em nossas consciências, ok? O que eu quero que vocês compreendam? A primeira esposa, ela tem uma ideia dessa palavra, certo? É a palavra. Ela é muito natural em relacionar as coisas, né? Elas não têm intenção e ela confia no seu marido, né? Aqui está aqui a formação correta. Essa aqui é uma estrutura para ela, por exemplo, a primeira esposa, uma estrutura. Espírito, vida, né? Corpo, né? Dando uma estrutura e espírito aqui. Eu coloquei espírito porque espírito e palavra são a mesma coisa, que isso vai representar uma ideia independente. Quando eu coloco espírito, representa uma ideia independente daquilo que é socialmente. Então, essa é a estrutura da esposa de hoje, certo? A estrutura de esposa de hoje. Essa é a estrutura do marido de hoje, certo? Dessa formação aqui, marido aqui, que de determinada situação, o marido tem por hábito sair do relacionamento social para relacionar junto com a sua esposa, ok? Com esse corpo aqui, ok? O corpo do marido com o corpo da esposa. O que eu quero que vocês entendam com essa ideia do corpo do marido, do corpo da esposa? O marido, ele tem uma consciência no corpo da mulher, no corpo dele, com o corpo da mulher, criando um ambiente único para ele e para a mulher. Ou seja, se a mulher dele, ele pega uma referência não do corpo dele, mas da mulher dele, né? O marido, ele pega uma referência da mulher dele. E quando a mulher dele está triste, ele também está triste. Quando a mulher dele está feliz, ele também está feliz, certo? O relacionamento, a responsabilidade do marido, ele dá essa ideia. E a mulher, ela tem por hábito relacionar essa consciência do marido, certo? Para que os dois tenham. Então, a mulher, além dela sentir o corpo dela, ele tem que relacionar essa consciência do marido, certo? Essa consciência do marido, certo? Então, ele fica essa união. Então, a primeira esposa representa a palavra e que tem uma estrutura dessa forma aqui, certo? A segunda
a segunda esposa, ela vem representando essa estrutura aqui, certo? O que significa essa estrutura? Veja que o triângulo está antes do corpo, significa que a pessoa tem uma inconsciência. Aqui nós temos uma consciência da vida, que os astros trabalham tendo consciência da vida. Aqui, essa aqui não tem consciência da vida, ela está focada aqui, nesse corpo emocional, naquilo que ela possa ser bem dentro da sociedade, aquilo que ela possa aparecer bem dentro da sociedade, né? Tudo é muito intenso para ela de todas as formas, entenda isso. Então, essa aqui é o sentido da segunda esposa. Essa aqui seria a estrutura correta da segunda esposa, certo? Segunda esposa. Aqui, por exemplo, certo? Essa aqui é a estrutura correta. E essa aqui é a estrutura correta da primeira esposa. Esse daqui, por exemplo, né, os movimentos dos astros hoje ele está ligado para Cristo, mas aqui é onde que nós temos uma estrutura correta para um marido, certo? Uma estrutura correta. Esse aqui combina com esse aqui. Para nos realizar tem que ser a estrutura. Entendendo que o marido ele tem a consciência no corpo dele, no corpo da esposa dele. Se a esposa dele está triste, ele também está triste. Se a esposa dele está feliz, ele também está feliz. Isso cria para o marido uma responsabilidade e de uma forma que esse corpo dele não vai ficar neutro, mas ele vai tentar sentir as mesmas coisas que a esposa dele. Se o marido que fizer isso, ele não vai entrar em contradição com a esposa dele, ele vai sentir responsabilizado pelos momentos bons e momentos ruins da sua esposa. E que ele tiver sabedoria, ele consegue, né, conquistar a sua esposa. Eu vejo muitas pessoas aí falam mal de esposa, né? O que que acontece? Isso, quando você fala mal da sua esposa, você fala mal de você mesmo. Se você não reconhecer que a sua esposa, tipo assim, se ela estiver seguindo um caminho diferente, o mínimo que você tem que fazer é ficar calado. "Ah, minha esposa está seguindo um caminho diferente, ele está, né, tendo fantasia com outras pessoas, não está tendo", tudo bem, né, ela sustentou isso na consciência dela, está diferente, mas mesmo assim você tem que, de uma certa forma, ter uma postura, né, sentir, responsável por isso, né. Em determinada situação, vocês entendem isso. É só para a gente ter consciência nisso, ok? A terceira esposa aqui, por exemplo, ela é uma mediação, né? Ela vai dar uma mediação sobre essa segunda esposa, sobre a realidade, sobre aquilo que é a realidade daqui a primeira esposa, e uma mistura entre esse e esse, certo? Então, isso aqui é uma realidade educativa daquilo que nós precisamos ter consciência naquilo que tem dentro da sociedade. Hoje, a terceira esposa, ela é o ideal, certo? Porque não é caso de eu ter a gente em determinada situação, né, hoje que a Guerra Fria, as pessoas veem muito, né, relacionando essas estruturas aqui, né, corpo emocional, mais corpo emocional, a estrutura correta seria essa, mas aqui que acontece, nós fomos educados nessa estrutura aqui, certo? Negando a nossa consciência interior, né, fazendo um monte de realização de todas as coisas para a gente entenda isso. Aí, vocês entendam como que isso funciona? Primeira esposa representa a palavra, segunda esposa representa a vida, mas essa vida ela vem de uma forma negada, né, se poderia ser aceita se ela tivesse aqui embaixo, ela estaria aceita, certo? Se aqui tivesse aqui embaixo, aqui aceita, dessa forma, estrutura aqui, estaria aceita, mas aqui eu estou falando dessa segunda esposa, ela vai estar negada, no meu contexto ali, ela está negada, e a terceira esposa, ela tem essa ideia de fazer uma mediação sobre aquilo que é do mundo, né, junto aquilo que é do mundo, sei lá, trazendo uma consciência para o seu marido, certo? Vocês compreendem isso, ok? É muito interessante. Vou retomar esse texto mais uma vez, certo? Porque é muito importante vocês entenderem ele. Eu não vou a expressão livre é dele completo, usando essa estrutura aqui, né, essas estrutura aqui para a gente compreender aquele contexto, os 3 completos, ele vai usar essas estrutura aqui, ok?
Vamos ler ele mais uma vez para a gente compreender, para a gente voltar a nos conscientizar que isso é muito importante. E neste tempo eu me deparei com 3 esposas, e que seguia com seus caminhos diferentes das outras. Um contradizia a outra na sua realização. A primeira esposa me veio quando eu estava em um carro grande. Ela tinha e ali tinha passageiro. E veio de repentemente, não percebi de que lado veio. E me olhando, ficou surpreso. Os passageiros que ali estavam não a percebeu, porque não tinha aparência aos olhos. E ela se entregava, e ela entregava o seu corpo a mim sem preocupação, pois ela não tinha relacionamento. O seu corpo se completava em mim e a minha consciência se completava com o corpo dela. Os seus filhos ouviam minha voz e seguiam o meu caminho. Vi quando ela percebeu um futuro do meu lado, e mesmo que eu viesse a aborrecer, o seu amor ainda permanecia em mim, pois esta não seguia a aparência do sexo, mas se completava com a entrega dele. E eu me completava com ela, e nós dois era um só, e de forma que ninguém poderia ver a nossa união, pois ambos estavam se voltado um para o outro. O nosso amor prevalecia em um e no outro, igualmente. Porém, eu não pude me unir a ela, pois tinha um compromisso com a terceira esposa e que me auxiliava no meu caminho. A segunda esposa, e quando eu a vi, eu estava em um carro grande igualmente. E ela se voltava para mim de repentemente e vinha do sul, e como se que eu estivesse com o seu corpo, como se tivesse com o seu corpo precipitado. E eu a vi, e ela me viu, e todos os passageiros os viram igualmente, pois tinha aparência aos olhos e era astuta em seu proceder, um luxo determinado aos olhos dos terceiros, e ela estava se voltando para mim e eu para ela. E eu não era um astro, mas estava me sentindo em Hollywood. E de forma que eu me voltava para ela, conhecia do meu semblante, conhecendo no meu íntimo, o luxo não determina quem eu sou, e sim o que eu quero. Quando ela vem acompanhado por uma mulher, vai representar aos olhos do terceiro, e tudo aquilo que a sociedade é, e não o que eu sou. E de forma que eu me voltava para ela, ela me exibia aos olhos de terceiros, a fim de me entregar nas mãos dos meus inimigos, e não pude completar nela, e nem ela comigo, pois ambos estavam com seus corpos precipitados no tempo. Eu pensava na minha missão, ela pensava na sua vida, de forma inconscientemente, dando uma coisa e perdendo outra, e vivendo uma coisa e mostrando outra. Os seus olhos Os seus filhos não ouviam a minha voz e não me seguiam, pois tinham os vossos entendimentos próprios. Porém, eu não me ajuntei a esta, pois tinha um compromisso com a terceira esposa e que me conduzia no caminho. A terceira esposa, vamos lá para a terceira esposa. Terceira esposa, eu a encontrei e não sei de que lado veio. Se veio do sul, eu não sei, se veio do norte, eu não sei, mas ela estava ali e representando um espaço no corpo. O seu semblante era irreconhecível, pois não tinha chão para ela. Ela tinha um pouco da primeira esposa e um pouco da segunda esposa. E irreconhecível no seu semblante, pois ela se voltava para as duas esposas, disputando um espaço para ela se completar com o seu marido. Porém,
o seu marido não estava ali para ela, pois ele estava em um espaço estranho procurando entender a segunda esposa, a qual desprezava ele com a presença dos terceiros para se realizar socialmente. Os filhos delas não ouviam e nem poderia entender a minha voz, pois ambos estavam precipitados no tempo, querendo uma coisa e relacionando outra, vivendo uma coisa e mostrando outra, querendo mais por menos. Muito interessante, se vocês, né, acompanharam o raciocínio ideologicamente, vocês vai compreender tudo isso que está sendo dito, que vai ficar muito explicativo. Analise, certo? Tudo que está sendo dito. Faz uma reflexão sobre isso. É muito importante que vocês compreendam essas três esposas, um representando a palavra, outro representando a vida e outro representando o corpo, certo? Certo? Aí, entenda isso, é muito interessante vocês compreender. Faz essa analogia em suas consciências. Essa aqui é uma esposa negada, essa é uma esposa aceita, certo? Esse aqui é o movimento dos astros, né? Que ele faz o movimento para o Cristo. Esse aqui é uma vida de um corpo comum, né? Se realizando, um marido comum, uma pessoa dentro da sociedade. Por que que os movimentos dos astros eles têm essa aqui, esse vazio aqui na sua vida? Porque ele tem apenas uma consciência dessa vida. Eles não vai relacionar essa sua vida, certo? Eles vai relacionar uma consciência para Cristo, certo? Para Cristo, para fazer uma mediação. Eles vão usar essa imagem, quase igual essa esposa negada, quase igual essa esposa negada. Ele vai fazer quase esses mesmos movimentos, entende? Quando ele estiver representando a Cristo, certo? Esse movimento ele é negado, esse movimento é aceito, esse movimento é negado, esse movimento é aceito, ok? Como a esposa e aqui como marido, tudo de uma forma simples e comum, certo? Mas aí hoje em dia, anticristo, ele nega essa consciência interior e fica aqui, né, criando ideologia para Cristo aqui, de forma que todos essa situação, como eu tenho dito no blog anterior, ela tem que ser uma glorificação desse corpo, porque o Cristo, ele vai representar apenas o tempo e o espaço de tempo. Ele é um sinal de Deus, não é o sinal do homem. Qual que seria o sinal que Deus poderia deixar que ele formou o Cristo? São o Espírito, certo? Quando Deus formou o Cristo, né, ele formou o Espírito, né? Ele formou o Espírito. Ele formou o Espírito e esse espírito dentro de nós, ele forma uma consciência da vida e fora de nós ele forma uma consciência para essa grandeza de Deus toda, de todas as formas. De forma que essa aqui é uma glória de um corpo comum também, Deus também, o poder dele também o poder, é a glória de Deus, né? Glória de um corpo comum e o poder de Deus é a glória de Deus. Entenda isso, só para vocês entenderem que esse Cristo ele é apenas um sinal e que determinada situação, se a gente trabalhar bem tudo que Deus fora feito, né, ter uma consciência em tudo, nós podemos resgatar essa estrutura aqui, mesmo nós estamos vivendo em Cristo, certo? Mesmo nós tendo vivendo em Cristo, certo? Mesmo tendo com nossos corpos invertidos, deixando de forma que Deus fez isso para deixar um sinal que ele estava julgando toda a sociedade, que ele estava, de uma certa forma, determinando tudo aquilo que era correto e tudo aquilo que era, né, de uma forma incompreensível, isso é um errado, né? Sei lá, muita coisa. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, ok? Vamos dar continuidade no próximo blog. Nós vamos falar das esposas em específico, né? Com cada ideia em específico de cada uma delas, nós vamos falar no próximo blog, nós vamos fazer essa ideia ideologicamente, vamos falar dela separadamente, ok? Se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, certo? Se vocês se sentirem realizados, se vocês não sentir, não faça nada, ok? Só faça se vocês se sentirem realizados.
ok? Se você sentiu que isso foi bom a você, compartilhe. Se você não sentiu, não faça nada, ok? Então, no próximo blog a gente vai dar continuidade falando das esposas, cada esposa separada, né? O próximo blog vai ser o blog de 515, Enoque, o Pai da Vida, parte 53. Aí no que se respeita, o subtítulo vai ser Força da União por Ato Missionário, parte 3. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.